Olá, pessoal. Sou Paulo Agostinho, membro fundador da Associação de Docentes de Ensino Religioso e Ciências da Religião de Minas, ADPER, e também professor do programa de pós-graduação em Ciências da Religião da PUC Minas. Bem-vindas, bem-vindos, a essa live da ADPER. E nós estamos começando este mês a produção de lives semanais sobre o ensino religioso. O que a gente quer? O nosso objetivo é oferecer formação continuada, temas, debates, indicações didáticas, entrevistas, contribuindo para que nossa área de conhecimento possa refletir criticamente sobre a importância da formação que temos e dessa nossa área. E sempre que surgir editais também de concursos, nós estaremos também presentes com nossos cursos, como o que nós fizemos há poucos dias atrás para o concurso da Prefeitura de Betim. Esse curso de preparação foi interessante e a gente gostaria de ter um retorno. Foi o terceiro curso, nós oferecemos um curso para a Secretaria de Estado de Educação, aqui em Minas Gerais, e o segundo curso que a gente ofereceu foi para um concurso da Prefeitura de Contagem. Então, hoje, nós queremos, nessa roda de conversa, ouvir e discutir com alguns colegas, docentes, concursistas, sobre a prova e sobre a nossa área. E a gente vai contar com a presença de várias pessoas nesse sentido aqui. Eu queria começar chamando a professora Tassiana Brasil, que é a presidente da ADPER. Boa noite, Tassiana. Boa noite, Paulo. Boa noite, pessoal. Tudo bem com você? Então, por que a ADPER teve essa ideia de lives semanais, Tassiana? Porque nós temos a necessidade de estar em contato com os professores de ensino religioso. A associação está aqui para ser uma voz dos professores de ensino religioso, e daí a importância de que você, que é docente na área, ou mesmo que não seja, e tem uma simpatia pela nossa área, participe conosco, traga a sua contribuição, porque nós precisamos e queremos ser sempre uma instituição que está à disposição dos professores para ajudá-los nas suas necessidades. Nós sabemos que nós passamos muita dificuldade, por exemplo, nós estamos fora do PNLD, o que é um absurdo, e mesmo questões da profissionalização docente mesmo, às vezes a contratação, o reconhecimento não é igual dos outros professores. Então, nós estamos aqui, enquanto associação, para lutar pelos direitos dos professores de ensino religioso. E quanto mais unidos, quanto mais perto nós estivermos, mais fácil nós conseguimos nos unir para lutar pelos nossos direitos, para alcançar aquilo que nós necessitamos. Então, eu vou convidar para fazer parte aqui da nossa mesa, nossa roda de conversa, o professor Cícero Clarindo, que já atua há muito tempo como professor de ensino religioso, e a Lilian Campos, que está também querendo entrar na nossa área de ensino religioso. E aí eu gostaria de pedir, tanto ao Cícero quanto à Lilian, uma rápida apresentação, seleciona ou não, sua formação, para a gente se conhecer rapidamente. Vai, Cícero. Boa noite a todos e todas. É um prazer estar aqui participando dessa live da ADPER. Meu nome, como o Paulo já disse, é Cícero Clarindo, sou professor aqui da Rede Municipal de Betim desde 2002, quando fiz meu primeiro concurso aqui, finalzinho de 2001, e depois eu fiz um novo concurso em 2006, então também participo então, em duas escolas aqui da Rede Municipal de Betim. Antes de atuar em Betim, eu atuava com ensino religioso na Rede Estadual de Minas Gerais, fui designado, depois fui professor quase efetivo, via uma coisa que só os mineiros e as mineiras conhecem, um trem chamado Lei 100, estamos na labuta do ensino religioso, com todas as dificuldades e todas as glórias também que a gente consegue nisso. Muito bem, Lília.
Primeiro, obrigada pelo convite, um prazer participar da live com vocês. Eu sou formada em Direito, eu atuei na área tem muito tempo, e tive uma experiência com educação na Prefeitura de Contagem. E, assim, eu apaixonei. Eu acho que, assim, quem trabalha na educação são profissionais apaixonados, né? E depois disso, eu tive meus filhos, né? Eu sou mãe, tenho 3 filhos pequenos, e fiquei por conta deles. E agora que os menorzinhos já foi para a escola, eu falei com meu marido que eu tinha vontade de voltar, mas que eu queria voltar na área de ensino religioso, sabe? Porque, assim, eu acho que faz muita diferença para as crianças, sabe? E aí ele super apoiou. Aí eu fiz esse concurso agora e tô bem empolgada. Pois é, Lívia, você está em boa companhia, porque todo mundo aqui é apaixonado pelo ensino religioso, né? Então, eu vou pedir a Tassiana, né, para assumir agora rapidamente, né? Eu dou uma saidinha, mas daqui a pouco eu volto. Então, com a palavra. Pois então, eu gostaria de ouvir de vocês, que são professores, gostaria de começar ouvindo de você, Lilian, que participou da prova. Qual foi sua impressão sobre o concurso de Betim para professor de ensino religioso? Olha, assim, primeiro, pela questão da organização do concurso, eu gostei muito, sabe? Pelo menos na minha sala foi muito organizado. Os profissionais muito sérios, em questão de olhar o material que a gente estava portando, precisar, sabe, tudo certinho. Eu não tive a reclamar quanto a isso. Agora, quanto à prova, eu achei que, assim, exigiu que estudasse, exigiu um estudo. Realmente foi uma prova, assim, muito bem feita, eu gostei. Sim, que bom, que bom. E aí, agora eu queria ouvir do Cícero. Cícero, você é professor da rede de Betim, né? E como que é trabalhar em Betim? Como que é o cotidiano? Conta pra gente. Então, Tassiana, trabalhar em Betim é muito bom, né? A gente já passou nesse período que eu estou aqui, já desde 2002, então fez 24 anos que eu comecei a trabalhar aqui. Passamos por vários momentos, mas a rede municipal de Betim é uma rede bastante organizada, tanto do ponto de vista da própria rede, Secretaria Municipal de Educação, mas também eu sempre fiz parte da questão das trabalhadoras em educação. Então, eu sou afiliado ao nosso sindicato, que é o Sindiute, né, com quem dialogamos na fundação da ADPER, né, porque a ADPER não surgiu como uma concorrente, mas como alguém que agrega valor na questão do ensino religioso. Então, a rede municipal de Betim tem essa questão. Tem uma questão aqui que é positiva, é disputada, não é fácil, que é um pouco a questão da grade curricular. Basicamente, eu falo que ela funciona num esquema 4-3-2, onde de aulas semanais, né? Onde você já imagina onde que vai estar o ensino religioso. Mas, em todo caso, é melhor do que um, né? Então, basicamente, são 4 de português e matemática, ciências, história, geografia, com 3, e nós somos o patinho feio, mas não tão feio assim, né? Ensino religioso, arte, educação física e língua estrangeira e inglês, com 2. Então, isso é bacana, mas tem algumas disputas que a gente espera até poder equalizar isso um pouco mais, porque a questão curricular vem exigindo muito da gente em relação a isso. Tá? O ensino religioso, depois que entrou para a LDB, ficou mais pesado. Antes a gente tinha uma flexibilidade bem maior, né? Quando o ensino religioso entra para a LDB, a gente tem uma exigência, digamos assim, de conteúdo, né?
E tem uma outra coisa que eu acho que é interessante, é até interessante para a ADPE ver como é que está isso. No Estado parece que já entrou, é que está entrando um tal de BNCC da computação. E um tanto de outras coisas que vem entrando e que a gente não estava muito preparado para essa recepção, porque vai entrando coisa, mas a sala continua do mesmo tamanho, né? O horário continua do mesmo tamanho, a quantidade de horas-aula anual continua do mesmo tamanho, então tem desafios aí, mas é uma rede muito bacana, nós, professores de ensino religioso, já fomos muito organizados aqui na rede, e eu tenho esperança que a gente volte a ter uma organização aqui, para, inclusive, podermos trabalhar mais a questão da nossa formação, mais especificamente. Atualmente, nós não somos gestores da nossa formação, é a CEMED. E, nesse ponto, tem coisa muito bacana, mas acho que tem espaço para melhorar. Bom, eu queria fazer umas observações aqui, perguntando primeiro para a Lília. Você achou a prova difícil, Lília? No aspecto do ensino religioso? Você não fez o curso que a gente ofereceu, fez? Não, né? Não. Ah, tá. Olha, eu achei a prova muito bem feita, e assim, igual eu comentei agora há pouco, para pessoas que estudou para o concurso, eu acho que a pessoa conseguiu ir bem, mas tinha que ter estudado. Tinha muita questão, assim, muito específica, sabe? Até sobre religiões específicas. Entendi. Então... A Tassiana vai ajudar a gente daqui a pouco analisando isso. Mas antes da Tassiana falar, eu queria fazer uma questão para o Cícero. Eu publiquei, o Cícero, e você viu, né, um vídeo lá no Redeclide, em que você era jovem, um jovem em 2003, né, e estava lá na Assembleia Legislativa, na Comissão de Constituição e Justiça. Eu acho que você tinha ou acabado de formar, né, na pedagogia com ênfase, não foi? Não. Na verdade, Paulo, eu nunca fiz pedagogia com ênfase. Até tem uma treta em relação a isso. Porque nós, que trabalhávamos com ensino religioso no Estado, vou contar isso publicamente hoje. Chega um momento, né, para abrir. Nós trabalhávamos no Estado, ficávamos muito desacossoados. Todo ano a gente chegava no ano seguinte e tinha designação. E a gente ia para a designação. Aí, quando a PUC criou o Pedagogia com ênfase, o pessoal começou a frequentar o curso e vinha fazer estágio conosco, né, fazia estágio conosco nas escolas, no ano seguinte estava na nossa frente na designação. Aí a gente falava, tá difícil esse negócio, sabe? E a gente falava assim, tem um problema nisso, que Minas Gerais não tem uma lei. E a gente precisa ter uma lei de ensino religioso, porque não dá para ficar refém das resoluções e que ninguém sabe como é que elas vão sair. Então, essa ida à Assembleia Legislativa foi uma movimentação que alguns professores aqui da região metropolitana começaram a fazer, e a gente teve um trabalho, um pouco que a ADPE está fazendo hoje, nós fizemos aqui na região metropolitana, que foi, no primeiro momento, falar assim, nós precisamos valorizar o ensino religioso. O professor de ensino religioso tem que ter os mesmos direitos, as mesmas condições dos outros professores, das outras professoras. E aí a gente foi disputar a categoria trabalhadores e trabalhadoras da educação no sindicato. A direção do sindicato olhava meio assim, estranhamente, mas aí a gente apresentou para o Sindiúte o que era o ensino religioso, naquela visão que nós todos compartilhamos aqui, né? O ensino religioso plural, com um conceito de religiosidade muito predominantemente dominando a situação, valorizando a questão da pluralidade cultural, as diferenças regionais, influenciado pelo Padre Gruen. Então, essas questões todas apresentamos, e aí o pessoal da categoria, os trabalhadores do Estado inteiro, viram que o ensino religioso era um componente importante que, na verdade, ia ajudar, inclusive, a categoria a ter mais união, né? Ia ter mais uma questão ali de reforço
e a gente trazia isso que a gente tenta levar para a vida dos alunos, que é de reconhecer o valor de cada pessoa, o valor das instituições. A gente levou isso para a categoria também, e aí a gente começou esse processo, primeiro no Sindiúti, depois demandando um projeto de lei na Assembleia Legislativa para a confecção da lei do ensino religioso. Então, aquele vídeo que você trouxe retrata um desses momentos. Então, no grupo de pesquisa Redeclide, tem lá uma playlist de História do Ensino Religioso. Então, tem essa reunião de maio de 2003, vocês vão ver o Cícero novinho lá, na luta, né, na batalha pelo ensino religioso, e 2 anos depois, né, saiu a lei. Então, a Lei 15.434, de 2005, foi fruto desse trabalho que Cícero e muitos companheiros e companheiras tiveram aí. Bom, então, eu passo a palavra para a Tassiana para nos ajudar a entender, né? Eu sei que ficou muito em cima, né, a prova, poucos dias, mas a Tassiana vai nos ajudar a fazer algum comentário sobre a prova, principalmente a parte específica do ensino religioso. Pois é, eu queria começar retomando para fazer uma pergunta para a Lília. Eu não sou formada na graduação em Ciências da Religião, nem na Pedagogia com ênfase. Eu fiz Pedagogia na UFMG e eu fiz uma pós-graduação em Ciências da Religião. Quando eu fiz, eu não era nem motivada pelo ensino religioso, eu não conhecia o ensino religioso até então. Eu fui motivada pela tradução bíblica, que era a minha área de atuação na época. E aí, depois acabei enveredando para o ensino religioso, onde estou até hoje muito feliz com isso. Eu queria saber de você, Lilian, qual que é a sua formação para o ensino religioso? Então, eu fiz uma pós-graduação em ensino religioso e em artes também, mas eu apaixonei no ensino religioso, eu não sei explicar. É uma coisa que aconteceu. Vou explicar. Aí eu... pode terminar. Foi assim, o primeiro contato que eu tive, sabe? E assim, gostei. Apaixonei. E eu imagino que na prática deve ser mais, assim, deve ser melhor ainda, né? Sim. Eu sou suspeita para falar, mas eu acho o trabalho de ensino religioso eu acho completamente encantador. Mas vou voltar no por que eu estou fazendo essa pergunta? Porque eu acredito, apesar da gente não ter dados numéricos, mas pelo tempo que a licenciatura em Ciências da Religião foi reconhecida pelo MEC, eu acredito que a maioria de nós, docentes de ensino religioso, não é graduado em Ciências da Religião. Quando eu entrei, eu só tinha especialização, depois eu fiz um doutorado na PUC, orientada do professor Paulo, inclusive, mas só que eu não tive essa vivência da graduação em Ciências da Religião, como eu acredito que a maioria dos professores da área não teve. Eu acho que, assim, pela minha convivência, eu acho que a maioria entrou pela pedagogia com ênfase, e quem não é pedagogia com ênfase é porque é pós em Ciências da Religião, e muito poucos aqueles que têm a graduação em Ciências da Religião. Então, o que eu percebo, não só dessa prova de Betim, mas de outras provas que nós analisamos, é que ela é uma prova que é mais voltada para o perfil do graduado em Ciências da Religião, embora nós tenhamos muito poucos. Porque só na graduação que vai ter esse tempo de explorar várias tradições religiosas. Na pós-graduação, tanto na especialização, no mestrado, no doutorado, sobretudo mestrado e doutorado, a gente está mais atento ao nosso objeto de pesquisa. Nós vamos fazer disciplinas que nos ajudam a pensar nosso objeto. E, às vezes, é um professor que, sei lá, o mestrado dele foi com uma pesquisa na ênfase na psicologia da religião. Ele também é habilitado para lecionar ensino religioso, mas ele não detém os conhecimentos que estão caindo nessas provas. Se a gente for ver, igual a gente fez uma estimativa do que cairia na prova, nas lives do concurso. E aí, nas lives do concurso, a gente falou sobre isso, que
todas as provas estavam caindo perguntas sobre o Islã e sobre tradições afro-brasileiras. E que as outras tradições que eram frequentes também eram hinduísmo, budismo, judaísmo. Todas essas tradições caíram na prova de Betim. Todas elas, todas elas. Em termos de quantidade de tradições religiosas, foi a prova mais diversa de todas que eu analisei. E é bem interessante que, apesar de ter uma lista enorme de conteúdos relacionados a BNCC, formação curricular e tudo mais, currículo referência de Minas Gerais, mas quando a gente vai ver as questões específicas sobre currículo, nós tivemos uma questão de toda a parte específica que era só de currículo, que era o currículo do 7º ano. Nós não tivemos questões sobre a história do currículo referência, sobre a importância da BNCC para o ensino religioso, como primeiro documento oficial sobre o ensino religioso. Então, acaba que a gente percebe que as provas de ensino religioso, elas estão indicando um caminho que as redes de ensino esperam do docente. E qual caminho que é? É o de trabalhar a diversidade religiosa, de trabalhar as religiões afro-brasileiras, lembrando que nós temos lei para trabalhar sobre a cultura e a história africana na escola, e que o professor de ensino religioso, como docente, ele também tem que trabalhar, sendo ele o professor que vai trabalhar sobre temas relacionados à religião, nada mais justo que ele saiba falar sobre o tema. Da mesma forma, nós vemos o Islã repetindo em todas as provas. Por quê? Porque existe uma estimativa que, em poucos anos, o Islã será a religião mais numerosa do mundo. E nós temos todo esse contexto geopolítico que envolve as disputas sobre o Islã entre judeus e muçulmanos e tudo mais que está aí. Faz parte da geopolítica atual do mundo. E isso apareceu na prova de ensino religioso. Apareceram questões sobre o Islã, apareceram questões sobre o judaísmo. Então, o que a gente percebe dessas provas é que elas têm privilegiado uma graduação, um conhecimento sobre tradições religiosas. Professor Cícero, conta pra gente, qual foi sua porta de entrada no ensino religioso em termos de formação? Então, vamos lá, deixa eu fazer aqui uma recuperação. Eu estava na vida religiosa, para quem não sabe o que é vida religiosa, na Igreja Católica tem lá, todo mundo conhece os padres, as freiras. As freiras fazem parte da vida religiosa. E do lado masculino, mais conhecidos são os franciscanos, etc. Eu fui frade dominicano. Mas aí, uns 30 anos, 30 e poucos anos, me deu o desejo de paternidade e não dava para ficar na vida religiosa. E aí eu saí mudando completamente, o tempo que eu estive na vida religiosa mudou completamente o meu rumo de vida. Porque antes eu era metalúrgico, e aí na vida religiosa eu passei a entrar no que a gente podia chamar de vida intelectual. E aí saí falei assim, não sei mais ser metalúrgico, e saí sem profissão, porque religioso não é profissão, né, embora seja. E aí a minha porta de entrada foi a filosofia, Tassiano. Só que eu saí bacharel em filosofia. Então eu trabalhei muitos anos como o que se chama no Estado R, né, que é o professor com CAT. Muitos anos eu trabalhei com CAT, porque eu era bacharel em filosofia, eu tinha feito teologia também, teologia não contava nada, e eu não tinha nada contra teologia não contar. Eu achava bom que não contasse, porque a teologia, embora a minha tenha sido muito plural, via de regra, a teologia é confessional. Então, a porta de entrada foi essa, viu? Foi via filosofia, o curso do Dyer, de 120 horas para a região metropolitana, que era um bom curso.
Pois é, deixa eu aproveitar então e entrar aqui também. Tassiana, a primeira impressão que você teve, né? Porque você nos ajudou com 2 lives no curso. Você achou a prova difícil? Achei a prova difícil. É. Achei, sobretudo, porque, embora tivesse entre os conteúdos, tivesse uma quantidade de conteúdo específico sobre história das religiões e tradições religiosas, fosse bem amplo que estava ali, mas a gente não pode esquecer que no programa da prova específica também citava questões curriculares, e tinha ali vários assuntos curriculares que estavam deliberados ali. Tinha outras coisas que a gente nem chegou a trabalhar nas lives da ADPER, porque eram temas gerais da educação, não eram temas específicos de ensino religioso, e que, da mesma forma, quando a gente vai na prova específica, você só tem uma questão sobre valorização do magistério. E aí você vê uma grande quantidade de conteúdos que normalmente são privilegiados quando a pessoa está estudando para um concurso da área de educação, e esses conteúdos não foram abordados com uma quantidade, com uma frequência significativa na prova. A gente percebe que eles enfocaram as tradições religiosas. E eu achei difícil por essa questão. Como eu disse, a maioria de nós que estamos lecionando ensino religioso não é licenciado em ciências da religião. Eu acredito que uma licenciatura em ciências da religião vai ter tempo de trabalhar todos aqueles temas. Mas, para a nossa realidade aqui, que já estamos trabalhando, que somos de outras licenciaturas com pós-graduação ou da pedagogia com ênfase, nós vamos ter dificuldade para poder fazer esse tipo de prova. Bom, Cícero, eu não sei se você teve acesso à prova, mas você ouviu comentários de pessoas que fizeram a prova? Se acharam fáceis as questões ou difíceis? Obrigado pela descrição. A prova, as pessoas não acharam tão difícil a prova, né? Agora, e aí eu concordo com o que a Tassiana falou, concordo muito mesmo. Eu fiz uma observação, Tassiana, na avaliação do curso dado pela ADPER, e sugestão, sobretudo por conta de redes estaduais. A prova específica de ensino religioso, esse último curso foi muito bom, muito mesmo, foi excelente, né? Com essas ressalvas que você mesma faz, que a gente nunca sabe o que vai cair, né? O currículo é grande, mas graças a Deus não é tão grande quanto um currículo de história, né? Que é enorme. Eu salientaria os outros aspectos da prova também, porque num concurso, quando a gente for pensar um concurso, tem essa questão. A gente teve língua portuguesa e ensino religioso com a mesma quantidade de questões, 15 questões cada um, né? O total da prova foram 50 questões. Língua portuguesa caiu gramática, né? Então, análise sintática, essas coisas assim, que praticamente quem não é técnico, quer dizer, não é professor de língua portuguesa, não sabe mais disso não, né? A gente sabe usar a língua, sabe construir textos, sabe fazer essas coisas assim, mas caiu questões, então, bem técnicas, na prova geral, porque quem é de língua portuguesa, aí caiu essa prova geral e caiu a específica deles, né? A outra questão é que tinha também a prova de informática. E a prova de informática é outra que é um mistério. Ninguém sabe que vai cair naquilo, né? Sei como é que a Lília viu a prova ali de informática, né? Perguntando sobre backup, tipo de backup, né? Vírus, enfim, essas coisas assim. Muito, vamos dizer, esquisito para quem usa informática na educação. Mas, enfim. E teve e essa eu achei mais difícil, mas eu achei mais difícil porque eu não estudei direito.
que é a questão da legislação municipal. A legislação municipal, isso foi que eu coloquei, Tassiana, na sugestão da DPE, se a gente for falar, a gente tem que falar o que já fala hoje, né, Constituição Federal, LDB, mas tem que falar também, se for municipal, de lei orgânica e estatuto servidor. Esses dois textos legais, eles vão cair em legislação municipal. E no caso de Betim, aí tem uma parte geral que caiu história também de Betim. Aí essa, nem os betinenses sabem, né? Quem é que está lá na figura, não sei o que tem, que é no escudo de Betim, no brasão de Betim, as datas disso e daquilo, uma coisa de memória, ali você... As pessoas olham para o brasão, falam assim, é bonito, é isso ou aquilo, não pegam muito essa questão. Mas, enfim, quem fez a prova está se candidatando a ser professor na rede desse município, e aí o pessoal espera, né, quem fez o concurso, espera que chegue aqui sabendo a história da cidade. Seria bom ter um cursinho depois, né, de história da cidade. Sim. Ô, Cícero, nós fizemos uma avaliação do curso, e, Tassiana, 83,3% dos que responderam disseram que o curso atendeu bem a expectativa deles, né? Agora, a gente espera que sejam aprovados, o mais importante é ser aprovada, que a Lília seja aprovada e venha integrar a nossa área. Mas, ô Lília, você, né, apesar de não ter lecionado ainda, né, você teve algum contato com o ensino religioso, mas você chegou a ter algum tipo dar algum tipo de aula, não, né? Não, ensino religioso agora, não. E o que você ouve, talvez de professores, conhecidos seus, sobre essa nossa área? Eu escuto muito pouco, assim. Eu vejo mais o meu marido, Guilherme, trabalha na Rede Betim, e ele sempre elogia. Ele é professor de ensino religioso? Ele é professor de história, mas ele sempre comenta, ele sempre fala que gosta muito, ele sempre elogia muito, ele gosta muito do Cícero. Porque é interessante... Sempre você conhece ele, né? Sim. Ô, Paulo, permite? Sim. Eu acho que o ensino religioso tem uma pegada para a gente, que é a seguinte, a Tassiana perguntou, eu falei, eu vim da filosofia. Aí eu falo assim, tem uma pegada afetiva. E essa pegada afetiva é assim, eu quero conhecer, é da curiosidade. Eu quero conhecer, eu quero saber como é que isso funciona. Eu não quero ser preconceituoso, sabe, tem uma coisa assim, então eu quero saber como é que funciona, pegar o Gruen, né, que fazia o diálogo judeu-cristão. Quero saber como é que é o judaísmo, eu quero saber também como é que é o Islã. O Islã é essa coisa terrível que aparece nos noticiários, como que é de fato. Eu quero saber como é que são as religiões de matriz africana. Eu quero, né? E aí a gente vai tendo esse contato. E também, eu falo assim, na escola, eu tenho os componentes curriculares que eu considero parceiros mais próximos. Eu acho que o Weber chamava isso de alguma coisa eletiva, né? Então, aqui para mim é a história, porque a história faz isso também, ela desvenda mistérios do passado. A ciência, eu acho que faz isso muito, né? A geografia, a questão de território. Aliás, e aí, para eu não prolongar nisso, eu concluo dizendo o seguinte, eu vejo o ensino religioso como um componente curricular integrativo. Aquela crítica que o Miguel Arroio fala de vamos acabar com as caixinhas, para mim o ensino religioso faz isso. Ele pode ser uma caixinha a mais, mas ela é uma caixinha integradora. No ensino religioso, a gente está trabalhando com língua portuguesa, está trabalhando com ciência, está trabalhando com história, está trabalhando com a roda de conversa, né, as dinâmicas. Esse negócio de metodologias ativas é meio que natural para o ensino religioso. A gente quer fazer isso. A organização das escolas, das salas de aula, que não ajuda muito. E o horário, né? Inclusive, Tassiana, quando eu comecei na rede, eu comecei numa escola que o módulo tinha 3 módulos de aula por dia.
e era 3 módulos de 80. Eu amava, porque em 80 dava para fazer um monte de coisa. Dava para você variar toda a situação. 50 é muito corridinho. Agora, eu queria então, gente, o tempo já está correndo, daqui a pouco nós estamos terminando, colocar uma outra questão, né, que talvez a Lília ainda, né, talvez se assuste, mas espero que não. É da gente identificar os principais problemas e desafios que a gente tem. A Tassiana levantou um, né, ela falou a sigla, mas que para muita gente às vezes é desconhecida, o PNLD. O que é isso, Tassiana? É o Programa Nacional de Livro Didático. Nós não temos, né? Não temos. Apesar que a maioria dos nossos professores de ensino religioso é licenciado em outra área, então já viveu isso, de quando chegam livros na escola para que seja feita a escolha, e nunca chega nada para nós do ensino religioso. E isso não é um problema da rede mineira, da rede estadual, das redes municipais, não, isso é um problema nacional. Em nenhum local do Brasil existe essa avaliação que os livros passam, que todos os livros que podem ser comprados pelas escolas, eles passam por um longo processo de avaliação do Ministério da Educação e são autorizados para escolha das escolas. E aí nós não temos livros para ensino religioso. E isso é um problema muito sério, porque, por mais que se diga que não, que o professor ele deve se basear no currículo, mas a gente sabe que boa parte dos professores acaba se baseando no livro. Então, aquela sequência ali vai ser inspiradora para que o professor trabalhe ao longo do ano. E a gente não tem esse apoio para o ensino religioso. Quando eu estava na rede estadual, uma reclamação que eu tinha sempre dos meus estudantes era por causa de cópia. E aí falavam, eu não quero copiar do quadro. Tá, mas só que ou a gente copia do quadro ou a gente não tem recurso. E aí, os outros conteúdos, que às vezes têm 7 vezes mais carga horária do que o ensino religioso, porque acontece no ensino fundamental, tem anos que você tem 7 aulas de português e uma de ensino religioso na rede estadual. E eles ainda têm o PNLD, que todo aluno está com o seu livro didático na mão. Então, a gente tem que se virar com uma carga horária pequena e sem livro didático. Agora, assim, nas redes sociais de ensino religioso, do WhatsApp, por exemplo, você vê uma troca imensa de apostila, né? Ou seja, a turma encontrou uma maneira. Então, veja, na rede estadual, você tem uma aula só, e nesse sentido, Betim tem algum privilégio, né? Tem 2 aulas, já é alguma coisa assim. Mas eu queria colocar para o Cícero, né? Além dessa questão, Cícero, que outros problemas você percebe atualmente, né, na sua experiência como docente de ensino religioso? Aí já vai a Lília anotando aí os problemas que vai ter que enfrentar, Lília. Pois é, já estou me preparando aqui. Tá bom. Eu não sei se o Guilherme comenta com ela, né, porque às vezes a gente não comenta em casa o que acontece na escola. Né? Mas a escola, né, viu, Lília? Isso é uma coisa que a gente vai ter que trabalhar. Aliás, a gente tem que ir trabalhando sempre. Escola, hoje, adoece demais. As pessoas ficam muito adoecidas trabalhar em escola. Né? Tem que ter estratégia para manter a sanidade. Tem que ter. É complexo, porque a gente tem um problema de educação geral. Eu falo para os meus alunos, eu abomino a educação do grito. E boa parte da educação doméstica, ainda dos filhos, é feita na base do grito e do chinelo, da vara da infância e da adolescência. E isso, para a sala de aula, é horrível, porque a minha formação, que eu falei, eu venho da filosofia, então a minha formação é dialógica. Eu quero conversar com meus alunos, eu quero dialogar, eu quero evoluir em relação a isso. Na linguagem do ensino religioso, eu quero buscar o sentido da vida, ou das vidas, né, que são as nossas vidas. E aí, o menino está cheio dos traumas, cheio de violências que sofreu, e, ao mesmo tempo, querendo colocar isso nos outros.
Então, hoje nós temos esse problema. Inclusive aqui na rede, o próprio Conselho Municipal de Educação está debatendo a questão da violência na escola. E que a gente fala, a violência na escola não é da escola, é da sociedade. A nossa sociedade é muito violenta, né? Então, temos esse problema da violência. Tassiana falou a questão do livro. E aí, na questão do livro, Tassiana, o que eu abomino são as apostilas. Como eu não gosto das apostilas. Eu acho, assim, que quando eu comecei e não tinha livro, eu fazia o currículo com meus alunos. Chegava para ele e falava assim, ó, nós somos ensino religioso, nós temos essa possibilidade aqui, o que a gente pode trabalhar? Mas a coisa vai evoluindo, nem sempre é tão bom assim, né? Mas eu sempre vou nessa linha. E aí a questão da formação na filosofia, eu acho que ajudou muito. E também minha formação na teologia ajudou. E algumas coisas eu visto, né? Paulo Freire, a questão do professor pesquisador, a questão dialógica. Então, isso são fatores para ajudar a resolver problemas. Agora, a gente tem essas dificuldades e tem dificuldade também, às vezes, de gestão, né? Porque, às vezes, quem faz a gestão da educação, nós até que estamos melhor em Betim agora, mas, às vezes, quem faz a gestão não é alguém da área. Às vezes, é alguém que só é de cargo político que não tem experiência na área. Então, isso fica mais complexo. Mas desafio a gente tem bastante, a gente precisa da união. Eu quero ver se em Betim a gente volta a ter momento de formação específico de professoras e professores de ensino religioso e que a gente tenha algum poder de gestão em relação a isso. O Cício deve se lembrar, eu dei algumas formações lá em Betim, né? Quase todo ano eu ia lá, tinha uma data, um período, uma semana, né, de formação. Mas é importante também que a Lilian saiba, e outros, né, que estão nos ouvindo, que o ensino religioso conquistou uma cidadania importante quando, em 2017, ele foi incluído na Base Nacional Comum Curricular. E no ano seguinte, né, surgiu o Currículo Referência de Minas Gerais. E no 2018 também foram criadas as diretrizes curriculares nacionais, né, da licenciatura em Ciência da Religião, um curso que forma. Mas olha o problema, né? Então, o outro problema que a gente tem é a questão da formação docente, que já apareceu aqui, né? Então, o curso que forma, né, que dá a formação inicial para o docente religioso é Ciência da Religião. Em Minas só tem 2 lugares, em Juiz de Fora e na Unimontes. No passado, até 2010, existiu a pedagogia com ênfase religioso. Ela durou de 96 a 2010. Mas, atualmente, apesar da gente estar tentando na PUC criar, né, as resoluções do CNE não permitem, de fato, um curso EAD que pudesse atingir Minas Gerais. Né? É uma carga horária presencial muito grande. E aí eu queria pedir, né, Tassiana, que outros desafios, ainda mais você, né, agora na presidência de uma associação, né, de docentes de ensino religioso e ciência da religião, que inclui também pesquisadores, né, estudantes, que desafios você percebe aí que a nossa área tem? Olha, eu acho que o grande desafio, e aí eu quero começar sobre o professor de ensino religioso. Eu acho que o grande desafio que nós temos é a respeitabilidade da nossa profissão. E eu digo isso em todos os âmbitos, porque se a gente for observar, normalmente professores de ensino religioso, nisso eu concordo muito com o Cícero, quando ele fala que a gente acaba fazendo um trabalho muito interdisciplinar, e isso acaba fazendo com que a gente dialogue com a escola inteira. Um bom professor de ensino religioso na escola, ele promove a união, ele é um profissional que ele vai acabar ajudando o trabalho dos coordenadores pedagógicos, porque ele está fomentando o diálogo entre a equipe. E ainda assim, às vezes a gente é tratado como se a nossa formação valesse menos, como se o nosso trabalho não fosse tão importante como os demais. Pessoas que às vezes nem sabem o que a gente faz dentro da sala de aula,
mas vem com aquela ideia de que a gente está fazendo um trabalho de professor de catecismo, que não procurou saber, não está olhando que a gente está presente no currículo referência. Acho que houve um corte aí da conexão com a Tassiana, né? Pelo menos deu uma travada aí. Né? Primeiro caiu o som, agora ela está travada. É porque nós estamos num período de chuva, né? Isso aí acontece. Mas eu acho que isso que a Tassiana está dizendo, né? Da valorização da nossa condição docente, e é interessante, o Cício deve se lembrar, Tassiana, deu um corte aí, né, na sua fala. Pois é. Pode retomar. Não, eu só estava concluindo falando isso, que às vezes o professor de ensino religioso ele é visto como alguém que faz um trabalho secundário, um trabalho que não casa com o trabalho pedagógico da escola, sendo que a gente sabe que não é isso. E a BNCC está aí para provar que a gente faz parte, sim, do projeto educacional brasileiro. E, em segundo lugar, eu quero falar um desafio para a área de ciências da religião e para as demais licenciaturas, porque uma pessoa não precisa ser um especialista em ensino religioso para saber lidar com a diversidade religiosa dentro da escola. E nós temos muitos professores que têm dificuldade, não conhecem sobre os limites, sobre o que você pode ou não pode fazer dentro de uma escola, respeitando a diversidade cultural e religiosa. E isso não é culpa deles. Isso é culpa de um programa de formação que não privilegia a diversidade religiosa. Se você for observar, nenhuma licenciatura tem a obrigação de dar formação para os professores saberem lidar com diversidade religiosa. Nós, pedagogas, nós fazemos metodologia de ensino de todos os conteúdos. Salvo a PUC Minas, eu desconheço outra universidade que ofereça metodologia de ensino religioso como disciplina para a formação da pedagogia. E mesmo que a universidade ofereça, de acordo com o Conselho Nacional de Educação, não é uma disciplina obrigatória. Então, isso eu acho um grande desafio para as ciências da religião, que é conscientizar, é fazer essa campanha mesmo de falar, olha, nós vivemos um país diverso, que tem muita denúncia de intolerância religiosa, que tem uma diversidade cultural e religiosa absurdamente grande, que temos um mundo em que as questões religiosas estão presentes, inclusive na geopolítica, mas e os nossos professores, eles estão tendo formação para lidar com isso? Eles estão sabendo lidar com a diversidade religiosa dentro da escola, mesmo que eles não sejam docentes de ensino religioso? Então, de fato, é um grande desafio que eu vejo para a área e também para os nossos professores de ensino religioso. E é interessante que na Lei 15.435, né, há um parágrafo muito interessante que tem a ver com o que o Cícero também falou e que Tassiano também está comentando. Fica assegurada isonomia de tratamento entre os professores de ensino religioso e os demais professores da rede. Né? E, às vezes, nem sempre isso é verdade. Né? Desde o Cícero falou, os horários, etc., né? Agora, eu acho que é um desafio também, por esse problema da formação docente, que uma boa parte desconsidera o currículo, a BNCC e o currículo referência de Minas Gerais. Então, a gente tem. Então, aula de ensino religioso não é para o professor projetar suas crenças ou descrenças. Há um currículo, né? Então, a gente está amparado por uma perspectiva que nos assegura, né? Diante de um questionamento do pai, da mãe. Está aqui, nós temos um currículo. Né? Isso acho que é importante. Gente, nosso tempo já está correndo, né? Nós já vamos caminhando para o fim, né? E eu gostaria, né, de abrir o espaço aí, tanto para a Lília quanto para o Cícero, né, uma mensagem aí, né, tanto dessa experiência aqui da live, que a gente quer continuar fazendo toda semana, quanto também, né, daquilo que a gente debateu aqui. Quer começar, Lília? Não, pode, eu vou passar para o Cícero. Tá, obrigado.
Então, acho que a experiência da live da Adper é uma experiência interessante, bacana, né? Está começando. Quase que eu falo, Paulo, eu falo para Paulo assim, Paulo, faz hoje não, deixa isso para semana que vem, né? Para poder ter mais tempo. Eu tenho experiência de lives, porque fora da educação eu atuo em dois setores, que é o movimento negro e os direitos humanos. E nos direitos humanos, por conta da pandemia, a gente fazia as lives, e dá um trabalho, viu? Dá um baita trabalho. Então, essa questão que não aparece pouco, né? Só quem faz o trabalho é que sabe, né? Que é preparar card, fazer divulgação, essa coisa assim. Tem a vantagem que o Paulo é da academia, então é mais tranquilo, mas tem essa aí. Então, bacana a questão da live, bacana essa divulgação do ensino religioso, viu, Tassiano? Acho que é só assim, porque a nossa sociedade, assim como a escola, é muito ignorante na questão religiosa, né? A questão religiosa, a gente pode dizer assim que nós somos meio que estamos no infantil, né? Os adultos estão no infantil. Então, o ensino religioso acho que ajuda bastante nisso, mas a gente atinge só os nossos alunos, né? Os pais atingem só por tabela, em alguma reunião, e então a gente precisa crescer muito nisso. A gente tem experiência nisso do quanto é difícil o debate quando envolve religião, né? A gente tem experiências assim até no Supremo, né? Então, é isso. Muito obrigado e desejo que a gente possa avançar muito nesse terreno aqui. Muito obrigado. Lília, você acha que esse tipo de live pode ser importante para você, mas também para os professores de ensino religioso? Ah, com certeza. Eu acho que é um bom momento para a gente trazer as questões que às vezes estão afligindo a gente, né, em sala de aula, até no ambiente de trabalho, e é bom poder conversar, tentar achar soluções, ver a opinião do outro, né? Eu acho muito interessante, eu gostei muito. Nós estamos pensando em colocar nas nossas redes de ensino religioso, nos WhatsApps de ensino religioso, né, um tipo de levantamento, assim como o Cícero fez a avaliação do curso, também ouvir, né, os professores sobre temas, né, o que seria de proveito, tanto para debater temas, indicações didáticas, entrevistas, né, que a gente poderia ter. Tatiana, sua mensagem final aí, né, sobre esse início de um percurso interessante, né, dessa roda de conversa da Adper. Eu gostaria de, em primeiro lugar, agradecer todos vocês que estão aqui conosco. Se vocês quiserem ver algum tema, deixe sugestões aqui para a gente e acompanhe as redes sociais da Adper. Em breve nós já vamos começar a divulgar a live da próxima semana e aí vocês vão saber quais são os temas, os convidados, tá bom? Muito bom contar com vocês aqui. Agradeço a presença de todo mundo e estamos contando com vocês. Tassiana, além do YouTube, o canal né, da Adper no YouTube, a gente tem outra rede? Sim, nós temos página no Instagram e no Facebook. Muito bem. E como é que é para se tornar sócio da Adper? Não sei se ela ouviu. Para se tornar sócio da Adper, basta que você se inscreva conosco no site. Nós temos ali todas. Eu esqueci de falar do site, né? Apesar que o site não são redes sociais, mas nós também temos o nosso site, no qual você tem uma área de membro, na qual você pode se inscrever e fazer uma doação via Pix para a Adper, valendo pelo ano de 2026, e que nos ajuda muito enquanto associação e que permite que a gente continue esse trabalho. É simples, gente. adper.com.br. E a gente espera contar daqui a pouco com a Lília como sócia nossa também na Adper, né? E a gente está fazendo, Cícero, é bom divulgar também, todo mês a gente vai fazer uma assembleia, né? Lógico que a gente vai ter que fazer uma assembleia com inscrição, porque outro dia a gente fez uma e tentaram boicotar a gente na nossa assembleia, sabe? Entrou gente que, né, suspeita
muito esquisita, mas a gente está querendo todo mês fazer sorteio de livros, né, com os participantes, né, que contribuíram com a sua unidade no mês. Então, agora em abril haverá uma assembleia, provavelmente no final do mês, né, para a gente fazer o sorteio dos livros, e a gente também está com todo esse trabalho aí, né, de ouvir, e contar com a colaboração de todo mundo. Então, Lília, muito obrigado pela sua disponibilidade. Cícero, né, um grande companheiro de luta aí, já esteve aí na secretaria da ADPE carregando piano e agora continua nos apoiando e atuando aí, né, no Sindiúti e, né, na rede Betim. Tassiana, muito obrigado também pela sua participação, né, e a gente encerra aqui essa primeira live, né, semanal da ADPE. Boa noite a todas e todos. Boa noite. Boa noite. Boa noite.